Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aqui com o nosso canal com a notícia urgente, cara, uma baita notícia trazida agora há pouco aí pelo jornalista Rafael Zarco, lá do Globoesporte.com, confirmando que o Vasco e o Marinacks estão trocando documentos para iniciar a fase de due diligência. O Grego está fazendo análise financeira e patrimonial do Vasco. Vamos falar muito desse avanço aí que pode acontecer em breve para a venda da SAF do Vasco. Vamos falar também aqui do canal Atenção Vascaínos, trazendo informações que o Vasco não está buscando o Antônio Oliveira e sim um outro treinador. Muita coisa pra gente falar, a noite muito agitada. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ative aí o sininho das notificações para você receber vídeos aqui postados no nosso canal. A gente não tem costume de trazer vídeo esse horário, mas como a notícia é muito importante, a gente vai trazer aqui a qualquer momento, quando tiver informações, para você não perder nada. É por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho, hein? Valeu demais aí quem está sempre acompanhando o nosso canal. Nossa meta é chegar a 220 mil inscritos. Bom, pessoal, de acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, informações trazidas pelo jornalista Joel Silva, o Vasco está negociando com um novo treinador e esse nome não é o do português Antônio Oliveira. Bastante especulado aí no Vasco, cara. Ele foi o grande nome após a recusa do Renato Gaúcho. A ESPN trouxe com exclusividade, primeiramente, a informação de que o Vasco estava tratando o Antônio Oliveira como seu plano A, como o principal nome para treinar o Vasco em 2025. E o treinador, inclusive, já até mesmo estaria aguardando uma proposta do Vasco para dar seguimento aí, quem sabe, na sua vinda ao nosso clube. Porém, de acordo com essas informações atualizadas, o Joel Silva confirmou que o Vasco está negociando com outro treinador e não é o Antônio Oliveira. Logicamente, a gente não sabe aqui ao certo quem é esse técnico, não foi revelado o nome. Possivelmente em breve, nos próximos dias, aí, nas próximas horas, devemos ter, quem sabe, o nome desse potencial treinador do Vasco aí em 2025. Fato é de que o mercado está muito escasso para o Vasco, a gente até falou sobre isso no vídeo mais cedo, onde a gente falou muita coisa, que o Vasco vem encontrando muitas dificuldades, a diretoria é muito lenta, a diretoria do Vasco, e além de não ter dinheiro, ainda contamos com péssimos profissionais na diretoria do Pedrinho. Esse é o cenário atual do Vasco, né? O Vasco teve aí a recusa do Renato Gaúcho por não ter dinheiro, né? O Renato Gaúcho recusou a proposta do Vasco. Logicamente, ele não iria aceitar receber metade do que ele ganhava, por exemplo, há um mês atrás lá no Grêmio, né? Ganhava 1,5 milhão de salários no Grêmio, o Vasco ofereceu 750 mil e o Renato Gaúcho não quis acertar com o Vasco, apesar de ter confirmado que o projeto esportivo do Vasco era muito bom, porém a parte salarial pesou muito e ele acabou recusando o Vasco. E o Antônio Oliveira surgiu como essa possibilidade. Possivelmente ele não será o técnico do Vasco. Outro nome que está sendo bastante especulado, que eu estou vendo algumas fontes falarem, é do Gustavo Quinteiros, técnico lá do Vélez, que está sendo também muito especulado no Santos. E esse nome surge aí também como uma possibilidade. Eu acho pouco provável que ele seja o técnico do Vasco, já que a diretoria traça o perfil de treinador que já trabalhou no futebol brasileiro. E o Gustavo Quinteiros nunca trabalhou aqui no Brasil. Vamos aguardar, ver se vamos ter algum tipo de novidade envolvendo a contratação de um treinador. Assim que tivermos, vamos trazer aqui amanhã no nosso canal. Bom, e a grande notícia da noite aí, sem dúvida nenhuma, a informação atualizada sobre o grego Marinacks e a sua negociação com a SAF do Vasco. De acordo com o jornalista Rafael Zarco, lá do Globoesporte.com, o grego Evangelos Marinacks segue na briga aí para comprar a SAF do Vasco. No final de semana passado, o clube teria enviado documentos para dar início à due diligência da negociação, que é aquela fase de análise entre o clube e também o investidor. E o status atual das tratativas é de estudo e análise financeira e patrimonial do Vasco. O grego está analisando aí as condições do Vasco, as condições aí financeiras e principalmente aí os patrimônios do clube. O Vasco recebeu os primeiros contatos com representantes do Marinacks há cerca de 3 meses e assinou o famoso NDA, né, um acordo de confidencialidade. Esse acordo sofreu ajustes, também reajustes e depois foi assinado há poucas semanas entre as partes. A due diligence é considerada a fase inicial das tratativas de possíveis aquisições e fusões entre empresas. Envolve toda a análise e investigação de um negócio. Inicialmente, 2 empresários de futebol brasileiro, entre eles o Juliano Bertolucci, que a gente já falou várias vezes aqui no canal, levaram a possibilidade de negócio para o grego. Ele e um outro empresário seriam os intermediadores nessa negociação. Eles são os representantes do Marinacks na conversa com o Vasco. O Marinacks tem boa relação com o John Textor e ele também teria buscado informações com o dono do Botafogo e teria se animado com o que conheceu do Vasco em linhas gerais.
por história, tamanho de torcida e representatividade aqui no Brasil. Vale ressaltar que na reportagem também foi esclarecida a situação do investimento do Grego na base do São Paulo, o que poderia se dar através de uma de suas empresas, o que impediria, em tese, maiores conflitos aí com a SAF do Vasco. O Marinacci ainda não veio ao Brasil, de acordo com as informações, para tratar direto aí com o Vasco essa negociação da SAF. Curiosamente, ele viajou para o Rio de Janeiro em agosto desse ano para acompanhar o Intercontinental aí do seu clube sub-20 do Olympiacos. Caso as negociações avancem, será feita a proposta para a compra da SAF após o imbróglio com a 67 Partners e a CAP. Existe a possibilidade do Vasco ser a ponte da negociação. Significa dizer que o Vasco, com o dinheiro do Grego, poderia comprar ações dos americanos para colocar o grupo do Marinacci como sócio majoritário da SAF. Mas esse processo de due diligence está apenas no começo aí. Ainda está tendo essa troca de documentação. Sem investidor na SAF, de acordo com as informações, o orçamento do Vasco é de 500 milhões para a temporada de 2025. O Vasco ainda avalia outros interessados, entre eles está aí o André Radrizzani, o italiano dono da Sampdoria, mas a diretoria do Vasco não crê que é uma solução rápida para esse imbróglio. O orçamento de 2025, como a gente falou, é de 500 milhões em receitas brutas. Na conta estão previstas aí entradas com dinheiro de patrocinadores, direitos de transmissão, bilheteria, programa de sócios e venda de jogadores. Com um cenário indefinido aí em 2025, por causa da expectativa da venda da SAF, o Vasco desenha o orçamento por trimestres e conta com o desafogo de acordos com credores. Essas são as informações atualizadíssimas sobre a questão do Marinacci. Deixa muito claro que não tem nenhuma negociação avançada e sim que está em processo inicial de troca de documentos. É um processo muito inicial ainda, mas o que deixa o torcedor um pouco esperançoso é que realmente existe o interesse do Grego em comprar a SAF do Vasco, algo que já vinha sendo tratado como descartado, porque ele demonstrou interesse na base do São Paulo e isso teria esfriado demais uma possibilidade dele comprar a SAF do nosso clube. Vamos aguardar aí se vai ter avanços significativos nessa venda do Vasco para o Marinacci. Há outras informações envolvendo outros investidores, como por exemplo o russo Rybolovlev, que não tem mais a intenção em adquirir a SAF do Vasco e o Mônaco teria negado essa possibilidade e que esse russo não deseja comprar a SAF do nosso clube. E também, de acordo com Paulo Vinícius Coelho, quem estaria interessado em comprar a SAF do Vasco seria o dono do Sunderland, um clube da segunda divisão lá na Inglaterra. Vamos aguardar aí se vamos ter novidades quanto à venda da SAF durante essa semana e nos próximos dias, porque o torcedor está muito apreensivo, a torcida está cobrando muito aí o Pedrinho devido a essa demora para a venda da SAF. Lógico, também outros problemas, como uma simples contratação de um treinador e também reforço, que a gente até agora não tem nada acertado, nenhuma negociação, nenhuma proposta oficial na mesa. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, um vídeo bem informativo aí para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo aí na situação da SAF do Vasco. Baita novidade envolvendo o Grego, tá aí trocando documentos com o Vasco e o interesse ainda continua. Bom, pessoal, valeu demais, tamo junto e é nóis!